pessoal, pode colocar a apresentação, por favor? Hoje nós não tivemos estudo bíblico, porque foi o café da manhã com os novos membros. Então o pastor Fábio pediu para estar fazendo estudo bíblico aqui com vocês, tá bom? Nós estamos usando o tema A Cruz de Cristo. E aí antes, passa o próximo slide, por gentileza. Fazer uma pergunta para vocês, de pior que eu tinha separado 5 Kit Kats, mas eu saí voado de casa e esqueci os Kit Kats. Então quem respondeu eu vou dar depois, tá? Mas quais são as 5 marcas mais conhecidas no Brasil? Me diz uma aí. Coca-Cola, mais quem? Volkswagen, mais quem? Petrobras, mais quem? Havaianas. Vamos ver se o que vocês estão colocando está na lista. Boticário, Pepsi, mais o quê? Nestlé, mais o quê? McDonald's, mais o quê? Burger King. O pessoal gosta de comida e cosméticos, né? Mais o quê? Vamos lá. Próximos slides. Google é uma das marcas mais... Quem não usa o Google hoje em dia, gente? Coca-Cola. Facebook, na verdade, é Meta, que faz parte do conglomerado do Facebook, que é Instagram, WhatsApp, o próprio Facebook. Não sei se vocês sabem uma coisa só. Itaú e Globo. Uma pergunta. Quando vocês olham para essas marcas e podem responder, o que ela simboliza? Fala uma marca, Felipe, diz uma marca aí. Escolhe uma marca e diz o que simboliza de maneira bem sucinta. Coca-Cola. O que simboliza? Quando está muito quente, um calor de 40 graus. Sede, mais o quê? Refrescância. Google. O que simboliza o Google? Pesquisa, informação, mais o quê? Hoje nós vivemos num mundo globalizado, conectividade. Facebook. Aí é Meta, né? Instagram, outros. Fofoca, sim. Mais o quê? Amizade, relacionamento, mais o quê? Intriga, comunicação. Itaú. Dinheiro, mais o quê? Digital, mais o quê? Dívida. Pode ser dívida, pode ser sonho. Tu pode ter comprado o carro, uma viagem aí para a Europa, para os Estados Unidos. E Globo, gente, Globo. Simboliza o quê? Entretenimento, notícia. Cara, não preciso nem mais falar. Vamos lá, O que o Google representa, como vocês falaram? Simboliza acesso à informação, a conectividade digital, ok? Pesquisa online. O Google é muito mais do que o Google, é YouTube, é Gmail, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, de milhões e milhões de pessoas. A Coca-Cola representa o consumo globalizado e o prazer do consumo social. Principalmente em momentos de quê? De celebração e de descontração. A marca está profundamente associada a momentos de convivência familiar e social. Se vocês olharem as propagandas da Coca-Cola, está sempre vinculada a uma convivência, amizade, a momento de descontração. Facebook é uma plataforma, Meta, né? Que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Simboliza a conexão digital e social. O Facebook simboliza, por exemplo, manter relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Por exemplo, não está aqui, mas o LinkedIn, né? Que hoje em dia é muito profissional. É um mundo que está conectado digitalmente, só que para o bem e para o mal. Perfeito? O Itaú é visto como um símbolo de segurança financeira e uma inovação bancária. Ele representa, sim, o mercado capitalista, não tem jeito, e vivemos no mundo capitalista, por mais que tentemos não ser tão capitalista, mas hoje tudo gira em torno de dinheiro. Não é à toa que a maior parte das empresas que cresceram nos últimos 5 anos são bancos, são instituições financeiras, e a Globo é a marca que mais representa o entretenimento e a cultura popular no Brasil. Seus programas de TV, novelas, jornalismos são profundamente enraizadas na identidade nacional. Só um adendo. Hoje é menos do que era. Hoje em dia, muitos jovens pegam informação com LinkedIn, Facebook, Instagram, esses podcasts da vida, mas a Globo, na grande maioria da população, ainda é a maior fonte de notícias que essas pessoas têm. E essas marcas não só dominam seus setores, mas também refletem valores e comportamentos. Alguns não tão bons, alguns bons. Mas essas marcas, elas refletem valores e comportamentos profundamente enraizados na sociedade brasileira,
principalmente com o uso da tecnologia que se conecta a todos. E aí tem muito a ver com o prazer no consumo social, a segurança financeira e um entretenimento acessível. Estas são as marcas mais vistas, mais conhecidas no Brasil, e todas elas têm símbolos, ou têm uma simbologia, perfeito? Qual o próximo slide, por favor? Qual a marca do cristão? E é para vocês responderem. Qual? A cruz. Não, mas nem a marca simbolismo não, tá? A marca enquanto, como as pessoas nos veem. Santidade, mas como? Qual a marca da igreja, a marca do cristão? Cruz, comunhão, boa, amor, fé, generosidade. Passa o próximo slide, por favor. Pode passar. A cruz de Cristo. Passa mais um, por favor. A cruz de Cristo, o tema da aula de hoje é amando os nossos inimigos. Mas para nós amarmos os nossos inimigos, precisamos entender como nós devemos ser conhecidos. Qual a nossa marca, qual a nossa simbologia. Falaram de cruz, falaram de fé, falaram de religiosidade, mas o mais importante é o amor. Porque se eu tiver amor, tudo isso vem consequentemente. E o nosso amor, ele é através da cruz. Não, volta um pouquinho. Ainda não. Através da cruz de Cristo. E o objetivo é reflexões sobre a reconciliação e o amor ao próximo. Amar aos nossos inimigos. Mas, Flávio, como amar alguém que não gosta de mim? Como amar alguém que me persegue no trabalho? Como amar alguém que faz fofoca de mim? Como amar alguém que faz maldade com meu filho? Como amar um pai que nunca me amou? Como amar uma filha se eu não aprendi o que é amar direito enquanto filha, se a minha mãe não me amou? Como amar o inimigo? É um troço esquisito, né? Amando os inimigos. Não é fácil, muito pelo contrário, mas o objetivo dessa aula, através do livro que John Stott escreveu, A Cruz de Cristo, é elucidarmos um pouco sobre isso. Mateus 5, do 38 ao 48, vamos ver um pouco sobre isso, ok? Mateus 5, do 38 ao 48. Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, e esses são os últimos ensinamentos que ele diz. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Às vezes dá vontade de fazer isso, né, gente? Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe quer pedir emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está dos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os odeiam, se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos ensinar um pouco mais sobre amor. Que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais sobre amar os nossos inimigos, Senhor. Que esta manhã o Senhor venha me usar para pregar a sua boa palavra. E que saiamos daqui aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse culto até o momento. E obrigado por tudo que eu creio que o Senhor ainda fará através do Espírito Santo que habita neste local. Amém. Como amar o inimigo quando o inimigo é sua própria esposa? Semana retrasada, vou contar o porquê. Não, a filha ajuda também, tá? Semana retrasada, teve um trabalho na igreja, eu vim, e de lá eu fui trabalhar. Eu trabalho no Daltal, gente. Daltal é a terra do nunca da Barra.
ok? Trabalhei até tarde, cheguei em casa, sei lá, 9 e pouca. Vim domingo de manhã, dei aula de manhã na escola bíblica. Chegou a tarde, eu estava moído, gente. Eu acordo, eu pego um trabalho às 7 da manhã. Então, 5h30, 5h40, eu já estou acordado. Eu sou velho, não tenho mais idade de Carol, de Bia, eu sou velho. Meu corpo já não aguenta mais. O que eu fiz? Fiquei em casa à noite, né? Descansar. Durante a semana, Patrícia e Vitória foram lá na casa do pastor Fábio e falou, pastor, conversa com o Flávio porque ele não quer ir para o culto à noite. Aí a Vitória, quando chegou em casa, já começou a falar. Não, falei para o pastor Fábio, e calhou que a gente acha que ia na casa deles no dia seguinte, eles iam lá em casa, negócio. Ou seja, já arquitetaram um plano para quando estivesse lá em casa. E a Patrícia, eu falei mesmo, não sei o quê. Eu falei, gente, eu estou dormindo com o inimigo. Eu tenho que amar minha esposa mesmo nesses momentos. Amando os inimigos. Literalmente, amando inimigo refere-se ao ato de nutrir amor, carinho. Gente, não contem para ela, tá? Ao ato de nutrir carinho, amor ou afeição. Corta. Por alguém que te causa mal ou que te considera adversário. Nesse caso, não me considera adversário, mas me causou mal. O inimigo é aquele que se opõe ou te prejudica, mas ainda assim você é chamado para amar essa pessoa de forma incondicional, assim como amaria a um amigo ou um ente querido. Amar ao inimigo não significa necessariamente ter um sentimento afetuoso por quem nos faz mal, mas sim adotar uma atitude de não retaliação, evitando o ciclo do ódio ou da violência. É saber transcender o ressentimento, buscar a compreensão das razões que levam a pessoa a fazer aquilo. A Vitória, por exemplo, ela ama vir domingo à noite. Quando eu falo, filha, papai está cansado, ela muda o humor, porque ela ama vir à noite. Então eu entendi que ela fez aquilo para eu não faltar mais domingo à noite. Então, assim, amar o inimigo é transcender o ressentimento, é buscar a compreensão das razões que levaram o outro a agir de determinada maneira, a oferecer compaixão mesmo diante de atos de hostilidade. A cruz de Cristo, essa é a lição 13 do livro A Cruz de Cristo, de John Stott, que é amando nossos inimigos. E nesse tema, nós encontramos uma das verdades mais profundas e gloriosas da mensagem da cruz. Aqui revelamos um dos ensinamentos mais exaltados do Novo Testamento, que destaca a verdadeira essência do discípulo de Jesus. E a lição aqui é muito clara. Ao nós nos depararmos com aqueles que nos assediam ou nos odeiam, devemos agir como Jesus agiria. Tratar as pessoas com a mesma compaixão que Jesus demonstrou por nós. Amar aos inimigos é uma qualidade singular que nos diferencia dos não cristãos. Em Mateus 5,47, Jesus nos desafia: se saudais apenas vossos irmãos, que fazem de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Os pagãos também fazem isso. Um cristão vai além do que a natureza humana poderia oferecer. Martin Lloyd-Jones diz que o cristão é alguém separado de todos os demais, não apenas dos piores, mas até mesmo dos melhores. E o que isso implica? Em demonstrar amor até mesmo pelos nossos inimigos. Fazendo o bem aos que nos odeiam e orando por aqueles que nos querem mal ou nos maltratam. E a expectativa é que os cristãos se assemelham a Deus em amor e em ações, em atitude. Aquele que não crê, na melhor das hipóteses, pode até se conter passivamente e evitar retaliar. Devemos ter a verdadeira natureza, que vai muito além da passividade. Ela não apenas evita o mal, mas também oferece bênção e amor ao próprio, a quem nos quer mal. Jesus afirma que essa é a marca dos discípulos. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a marca dos discípulos de Cristo.
E entender o ensinamento de amar os inimigos pode ser complicado. Como assim amar os inimigos? Isso tem causado muitas discussão, até mesmo confusão entre muitos crentes. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando questionado, quantas vezes devemos perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? É lógico e evidente, eu vou falar sobre isso. Perdoar não é aceitar erro. Eu vou falar mais sobre isso, mas nós temos que ter o coração quebrantado e ter uma cosmovisão acerca dessas atitudes. O primeiro tópico que o livro nos ensina, pode passar, por favor? A reconciliação e a disciplina. A cruz nos ensina que o perdão de Deus não é barato, é sempre custoso. A reconciliação entre Deus e a humanidade é uma expressão de amor e justiça. Na cruz, nós vemos a misericórdia e a severidade coexistindo. O Evangelho nos revela que a graça teve um alto preço. Quando Deus perdoa os nossos pecados através da cruz do Calvário, nós estamos impunes do nosso pecado, mas teve um alto preço, um preço de sangue, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? Amém? O Evangelho nos revela que a graça tem um alto preço. Como essa questão da reconciliação e a disciplina na vida social, nós não temos o direito de negar o perdão ou buscar vingança, mas devemos oferecer perdão genuíno. Primeiro tópico, buscar construir relações baseadas no amor e na paz. O ensinamento bíblico é claro. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17:3 fala sobre isso. O perdão exige alguma forma de pagamento, seja pela humilhação, ter que pedir perdão, ou pela reprovação da ofensa. Se a culpa for nossa, nós precisamos pedir perdão. E, de alguma forma, haverá humilhação de pedir perdão para a pessoa que nós erramos. Se formos vítima da ofensa, talvez tenhamos que suportar o embaraço de reprovar ou repreender a outra pessoa e até mesmo perder a amizade. Imagine um colega de trabalho que fala mal de você, ou um colega da escola, da faculdade. A primeira reação pode ser a defesa ou até mesmo a retaliação. Através de Lucas 17:3, você pode escolher confrontá-lo com severidade, retaliá-lo, ou confrontá-lo com amor. E através desse confronto com amor, você vai expressar como isso afetou a sua confiança. Pode ser através de um diálogo, ou até mesmo através de recondução à relação ao perdão. Na vida familiar, os pais devem refletir a atitude em relação aos seus filhos, a atitude da cruz. Os pais, os filhos, o cônjuge, devem refletir cada atitude conforme a cruz. Esse não é um amor permissivo. Em relação ao pai aos filhos, por exemplo, não é um amor permissivo, mas busca o verdadeiro bem-estar das crianças, mesmo que isso envolva a disciplina. Eu amo a minha filha, mas tem momentos que ela passa do eixo. Tem momentos que ela erra. E aí eu, enquanto pai, eu a amo, mas eu tenho que discipliná-la para ela saber que aquilo ali é errado. Promover a restauração e o perdão entre os membros da família. Se um filho desobedece e faz algo errado, os pais podem optar por uma disciplina que inclua conversas sobre a ação e suas consequências, sempre visando o crescimento e aprendizagem. E quando eles fazem isso, eles imitam a forma como Deus disciplina seus filhos, mostrando amor e cuidado. E na vida da igreja? Na igreja, muitas vezes, oscila entre a severidade extrema e a frouxidão. Jesus nos ensina um processo de confrontação que se desenrola em fases, promovendo a reconciliação e a disciplina de maneira construtiva. Tem igrejas que são severas ao extremo. Fulano errou, exclui ela. Fez um erro, sei lá, erro bobo, digamos assim. Exclui ela do ministério.
Ah, exclui ela da igreja. Ou tem outras igrejas que a pessoa faz besteira, a gente sabe que está no pecado a cada dia, mas parece que a igreja é omissa, é frouxa porque não quer perder membro, ou que não quer criar qualquer tipo de atrito. Mas Mateus 18, 15 e 17 nos ensina 4 fatos importantes passar. Primeira, confrontação pessoal. Verso 18, 15 diz: se teu irmão estiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. E se te ouvir, terás ganhado teu irmão. Precisa ter uma confrontação pessoal. Se isso não resolver, precisa ter um confronto com testemunhas. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas, e de preferência um líder, um pastor. Se está tendo um confronto na igreja, e primeiro confronta pessoalmente no amor. Se não resolver, chama um líder, um pastor para conversar sobre isso. Então, assim, até mesmo dentro da igreja, nós precisamos disciplinar de maneira branda, mas precisa haver disciplina, ok? Na igreja, precisamos fomentar a unidade e o acolhimento na comunidade cristã. Segundo ato, pode passar, por favor? Que é atitudes cristãs para com o mal. O mandamento de abençoar aqueles que nos perseguem e fazer o bem aos inimigos é desafiador. As instruções de Paulo em Romanos 12, do 9 ao 21, fornecem um guia muito claro para a gente. Primeiro é odiar o mal, abominar o que é errado e apegar-se ao bem. Fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa, mas não deixe de fazê-lo. Devemos reconhecer e aborrecer o mal, chamando pelo que é pecado. Deus odeia o mal, mas ama. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E qual a origem de todo o mal? É o pecado que nos acomete. Se alguém está envolvido em atividades prejudiciais, como bullying, como roubo, fraude, nós devemos abominar essas pessoas. Devemos abominar os atos dessas pessoas, mas não podemos abominar as pessoas. Nós devemos, de alguma forma, oferecer ajuda a essas pessoas, buscar entender as mudanças. Por exemplo, bullying. Tem muitas crianças que fazem bullying, tem muitas pessoas que fazem bullying. Nós devemos, de alguma forma, abominar esse mal que é o bullying. Mas devemos também entender de que forma ou por que essa criança faz bullying. Às vezes o ambiente escolar não é bom, às vezes o ambiente familiar não é bom, mas de qualquer jeito, nós precisamos de toda forma odiar o mal. Precisamos odiar o pecado, mas devemos compreender e amar o pecador. Lembrando que todo pecado, todo mal precisa ser disciplinado. O segundo tópico é não retribuir o mal com o mal. Fazer o bem a todos, mesmo diante de ofensas. Não pagar o mal com o mal. E Jesus exemplificou isso ao retribuir, quando ele foi maldito pela multidão. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. Ao repreender mal com mal, pioramos ainda mais o mundo ao nosso redor. Se uma pessoa fala mal de você, seja no seu trabalho, seja nas suas redes sociais, ao invés de você retaliar publicamente ou ir lá e vomitar um monte de coisa, escolha responder com compaixão. Escolha responder com amor, mesmo sendo difícil. Talvez mesmo até oferecendo apoio, até mesmo tentando compreender o que levou a esse comportamento. Às vezes, você pode estar na rede social e alguém vai lá e joga uma piada para você, pela rede social, para todo mundo ouvir, e a vontade que dá você responder na hora, né? Não, eu vou acabar com ela, vou escrever um testamento. Não. Às vezes uma pessoa no teu trabalho, no momento, vai lá e fala algo ríspido que te ofende, e a vontade é que você responder imediatamente, porque nós somos assim, porque o pecado que habita em nós nos leva a fazer isso. Pense 5, 10 segundos. Pense em responder de maneira harmoniosa.
Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa grande empresa e eu tive que viajar o Brasil todo para dar aula, porque ia mudar o sistema. E eu lembro que eu estava no local que eu dei aula, na hora do almoço eu saí com o pessoal, e tinha uma mulher que ela não foi almoçar com a gente. E quando nós voltamos do almoço, a gente estava lá no bebedouro, conversando no hall, bebendo água, e a gente estava rindo, e quando nós estávamos rindo, essa mulher chegou. E quando ela viu todo mundo rindo, ela pegou um copo d'água e tacou na minha cara, na frente de todo mundo. E eu tinha um cargo de hierarquia. Eu podia mandar ela embora na hora. E a vontade era mandar ela embora na hora, na frente de todo mundo. Aí eu respirei. Falei, cara, isso não pode ser normal. Não é normal. Vocês concordam? Aí eu voltei, me enxuguei, falei, quem estava aí comigo? Falei, gente, não comenta nada, deixa quieto, depois eu vou resolver, para não ficar aqui burburinho. Ok. Passou os anos, daqui a pouco eu estava aqui no Rio, do nada vem uma pessoa, oi Flávio, tudo bem? É fulana, que fez isso, isso e isso. Aí eu, fulana. Aí eu, opa, talvez você não saiba, mas naquele período eu estava com filho com drogas, estava assim, voltar para casa há muito tempo. Eu estava com a minha vida totalmente desnorteada. E aquele foi um catarse. Não foi contigo, você foi um estopim. Imagina se eu exercesse o meu lado pecador naquele momento, tivesse mandado a moça embora. O que era ruim ficaria muito pior. Tem momentos que nós devemos pagar o mal com o bem. Vencer o mal com o bem. O caminho de Jesus é muito claro. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Verso 44. E Paulo reafirma essa ideia quando nos encoraja a abençoar os nossos inimigos. Em Romanos 12, 14, ele diz, não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Talvez você tenha um vizinho chato que causa problemas. Talvez você tenha um amigo do teu trabalho que é um cara mau. A gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas. Mas nosso papel, a nossa marca maior é o amor de Cristo, que transcende ou precisa transcender a nossa natureza humana. Precisamos punir o mal. A justiça deve ser feita de maneira justa e equilibrada. A Bíblia distingue e separa entre vingança pessoal e vingança judicial. O Senhor é um Deus de justiça e a responsabilidade de punir o mal está nas mãos das autoridades. O que significa? Não é porque nós somos crentes, não é porque nós temos que amar, que se essa pessoa fez algum mal, ela precisa pagar por isso, sim. Se a minha filha errou naquilo que tem regra pré-estabelecida, ela precisa ser disciplinada para aprender que ela errou. Se eu estou em julgo desigual no meu casamento e eu estou na igreja, por exemplo, eu preciso ser disciplinado na minha igreja, sim. Se eu matei alguém, se alguém matou, se alguém roubou, mesmo que eu precise compreender o porquê daquela atitude, judicialmente essa pessoa precisa ser responsabilizada, sim. Por isso Deus constituiu as autoridades, que é o próximo tópico. Pode passar, por gentileza. Essa autoridade deve ser exercida com controle e responsabilidade, evitando abusos de poder. A autoridade do Estado. A justiça deve ser buscada, mas de uma maneira que respeite os princípios cristãos de amor e misericórdia. O terceiro tópico que o livro diz a cruz é a autoridade do Estado. Paulo nos ensina que o Estado é um ministro de Deus, incumbido de punir o mal e promover o bem. Romanos 13 fala sobre isso. Mas é importante entender que esta autoridade deve ser exercida com controle e responsabilidade, evitando abusos de poder. Paulo em Romano diz que o Estado é uma instituição criada por Deus para manter a ordem e cuidar do bem-estar de todos. Ele afirma que as autoridades são ministros de Deus, o que mostra que o governo deve punir o que é errado e proteger as pessoas. Porém, esta autoridade não é ilimitada. É importante frisar que o poder do Estado precisa ser usado de maneira responsável. A polícia, o judiciário, os guardas municipais. Paulo está dizendo que esses são ministros de Deus para manter a ordem diante do mundo totalmente em desordem.
Mas nós, como cristãos, precisamos estar atentos aos abusos de poder. As autoridades precisam agir com cuidado para evitar abusos que possam causar injustiça. É fundamental que haja controle sobre o que o governo faz, para garantir que as suas decisões ajudem a sociedade, a não apenas que ajudem a sociedade, não somente a um grupo de pessoas, mas a sociedade como um todo. Tivemos reeleições recentes, e a maneira como nós, de alguma forma, mostramos esse poder através das eleições, seja presidencial, governo, estado, município, vereadores. Esta é uma maneira de demonstrarmos de que maneira nós queremos nortear. Mas a Bíblia diz que nós precisamos de lei e ordem. E a maneira como Deus constituiu é através das autoridades. Mas essas autoridades não têm poder ilimitado, muito pelo contrário. Essas autoridades precisam ter restrição. A força deve ser o último recurso. Deve ser o último recurso até esgotar todas as opções. Tem que ter discriminação e controle. Precisa evitar o derramamento de sangue inocente. E, infelizmente, vivemos uma sociedade onde isto não é a realidade. Infelizmente, por conta de uma sociedade totalmente desigualitária, uma sociedade onde roubo, assalto, cada vez mais as pessoas estão amando menos aos próximos, a polícia precisa exercer o seu poder. Mas de que forma ela está exercendo da melhor maneira? De que forma a autoridade está exercendo da melhor maneira? Nós precisamos usar a força somente no último recurso, através sempre de conceitos éticos, sempre respeitando a vida e a dignidade humana. E é responsabilidade da igreja, sim. Se toda vez que nós vimos alguma desigualdade, se toda vez que nós vimos a autoridade ser imparcial, nós nos posicionarmos, sim. Tem que ter proporcionalidade. A resposta do Estado deve ser proporcional à ameaça. Estamos agora em uma guerra. Israel contra o Hamas, contra o Estado Islâmico, o Hezbollah. E a dúvida que paira é, ok, Israel foi atacado, mas de que forma a proporcionalidade que Israel está contra-atacando é o correto? É só para deixar no ar. E é isso que o John Stott está dizendo. A resposta do Estado tem que ser proporcional à ameaça. Será que o Estado tem sido proporcional a, de fato, a ameaça que nós vivemos? A sociedade tem que confiar nas autoridades. A sociedade deve ter uma expectativa razoável que a justiça está sendo feita diante da sociedade. E o quarto tópico que John Stott coloca no livro pode passar por gentileza, vencendo o mal com o bem. Como o mal pode ser ao mesmo tempo vencido? Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Romanos 13, 4 diz, porque é o instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizestes o mal, teme, porque não é a razão que leva à espada. É o ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Vencendo o mal com o bem. E qual a resposta disso? É a cruz. Cristo na cruz venceu o mal se recusando a puni-lo, mas aceitando a ele mesmo o castigo. Na cruz, o mal humano foi punido e vencido. Na cruz, nós que somos pecadores, que deveríamos ir para o inferno, ficou sobre Jesus Cristo. E Jesus venceu o mal com o bem. Nós precisamos vencer o mal com o bem, porque esse é o princípio básico, que é responder através das nossas ações, através de benfeitorias. O cristão é chamado para agir com amor, com compaixão, com justiça. Nós precisamos resistir ao impulso de fazer o mal com o mal. E muitas vezes esse impulso é muito maior. Repararam que muitas vezes nós precisamos nos esforçar para fazer o bem, mas nós não nos esforçamos nada para fazer o mal, para pensar mal de alguém, para desejar mal de alguém. É automático, né? É impulso.
Mas para fazer o bem sempre precisa de uma atitude nossa. Precisamos nos esforçar. Esforçai-vos por fazer o bem. Essa é a marca do cristão. Isso significa que mesmo diante da injustiça, precisamos buscar maneiras de transformar a situação e oferecer perdão. Precisamos oferecer reconciliação e cura. Mas precisamos também punir o mal. E esse princípio reconhece que o mal deve ser tratado com seriedade e é que punição é necessária para garantir a justiça. E a autoridade como ministro de Deus tem o papel de manter e proteger os inocentes. Quando alguém comete um ato de maldade, é justo que essa pessoa enfrente as consequências de suas ações, como forma de responsabilizá-la. Mas a cruz de Cristo é a nossa maior resposta para aquelas pessoas para os nossos inimigos. Na cruz, nós encontramos a perfeita síntese entre vencer e punir o mal. E Cristo, ao aceitar o castigo, o nosso castigo sobre ele, nos demonstrou que, em mesmo momento, a cruz, onde o mal foi punido, Cristo tomou sobre si o castigo que nos era devido. E desta maneira, ele garantiu a justiça divina. Jesus não ignorou a gravidade do nosso pecado. Pelo contrário, ele enfrentou diretamente, permitindo-se ser a ira de Deus sobre o pecado para ser satisfeita sobre ele. Ele foi punido e vencedor ao mesmo tempo. E quando isso acontece, simultaneamente, a cruz nos oferece a oportunidade de reabilitação e de perdão. Cristo não apenas pagou a penalidade do nosso pecado, mas também nos proporcionou um caminho para a transformação. E através da fé nele, os malfeitores têm a chance de se arrepender e serem restaurados, mostrando que a condenação não é o fim, mas é um novo começo. Cristo nos mostrou que a condenação, a cruz do Calvário, para muitos é sinal de morte, é sinal de finalidade. Mas para nós é um novo recomeço em Cristo Jesus. É a porta aberta para a nova Jerusalém. Nós precisamos entender que o mal tanto pode ser vencido como pode ser punido. A cruz de Cristo é a resposta para esta dualidade. Na cruz, Jesus aceitou o castigo que nos era devido, o castigo que era meu, que era seu. Ele puniu o mal, mas venceu ao mesmo tempo. E ele nos ofereceu 2 princípios para a prática da justiça cristã. O primeiro princípio é o princípio retributivo. O malfeitor deve ser punido com equidade. Em uma situação de crime, o criminoso precisa ser levado à justiça e ser responsabilizado por suas ações, respeitando o processo legal. Mas também tem o reformativo, que é buscar a reabilitação do malfeitor, condenando o pecado, mas nunca o pecador. Devemos buscar a reconciliação, a reabilitação daquele pecador, daquela pessoa que nos fez mal, daquela pessoa que errou diante da sociedade. Ele precisa ser punido, ele precisa enfrentar as consequências daquele ato dele. Mas precisamos olhar com carinho, com amor, com compaixão, porque nós éramos para estarmos presos eternamente. Mas Jesus olhou para nós não enquanto pecadores, não enquanto pessoas maldosas, mas olhou para nós com amor, com compaixão, e se entregou na cruz do Calvário. Para concluir, nós precisamos amar os nossos inimigos e responder ao mal com o bem. Vamos cantar um louvor no final? Pode subir, os músicos podem subir. Amar os nossos amigos e responder ao mal com o bem é um dos maiores desafios que podemos enfrentar em nossa jornada espiritual. Mas é justamente através da cruz que encontramos a nossa verdadeira força e sabedoria para abraçar essa radicalidade que é amar os nossos inimigos, mesmo que seja esposa e filha,
Estou brincando. A mensagem da cruz é muito mais do que simples ações. A mensagem da cruz é uma transformação do coração. É uma transformação que nos ensina a capacidade de viver como verdadeiros discípulos de Cristo em um mundo que frequentemente se opõe a nós. Essa prática de amor incondicional nos leva a uma compreensão ainda mais profunda da essência do cristianismo. Quando escolhemos amar e perdoar aquele que nos fere, estamos não apenas seguindo o exemplo de Cristo, mas também cultivando um espaço de paz e compreensão em nossos próprios corações. Como é bom quando nós perdoamos de alguém, parece que sai um peso diante de nós. Quando nós estamos com raiva de alguém, aquilo fica com a gente dorme com aquilo, vai trabalhar com aquilo, vive pensando o tempo todo, mas quando você resolve uma situação, parece que sai um peso. A verdadeira força se manifesta não na retaliação, mas na disposição de enxergar o outro através da compaixão, através do amor, através do perdão. Cada vez que escolhemos o amor ao invés do ódio, estamos nos aproximando do coração do cristianismo, da marca de Cristo na cruz do Calvário. E é nesse ato de amor que nos tornamos reflexos da luz de Cristo, onde nós irradiamos esperança, irradiamos transformação, irradiamos alegria. Nesta manhã eu convido você a refletir. Como podemos incorporar essas práticas, esse amor no nosso dia a dia, na nossa rotina diária? Principalmente nos momentos de conflito. Como é que você tem agido diante dos conflitos? Seja com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, ou daquelas pessoas que te odeiam, que te fazem o mal. A mensagem da cruz nos inspire a viver com coragem e generosidade, mesmo diante dos maiores desafios. Porque quando Cristo olhou para nós, Ele nos viu pecadores que somos, pessoas más, pessoas maldosas, pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas que falam mal das outras, porque nós somos pecadores. Mas quando Jesus olhou para nós, quando Deus olhou para nós, Ele olhou além das nossas atitudes. Ele escolheu nos amar primeiro. Não foi você que escolheu amar Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Ele escolheu nos amar primeiro e por isso nós o amamos. Você não está aqui porque você escolheu. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu. E a maior prova dessa escolha foi quando Ele olhou para nós e diz: eu me ofereço sacrifício por eles. Eu me entrego por eles. Eu dou até a minha última gota de sangue. Eu dou até o meu corpo. E por isso estamos aqui. E por isso devemos amar os nossos inimigos, assim como Jesus escolheu nos amar. Amém?